Olá, estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 13 e vamos fazer o segundo áudio dessa parte 13 que conseguiremos encerrá-la. Que os bons espíritos nos intuam. No último áudio estávamos falando da comunicação dos espíritos e Kardec estava sendo questionado por que as respostas eram diferentes. Primeiro ele falou porque o nível de conhecimento dos espíritos são diferentes. E aí vem a questão, por que espíritos já com um certo grau de evolução ainda assim respondem de forma diferente? E ele vai aqui dar uma explicação. A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. As contradições que ele está falando nas respostas. Como se você fizesse uma pergunta a um médico e depois fizesse a outro médico e tivesse diferença na resposta. Então vamos lá. E ele fala que nem sempre é tão real como parece. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam sobre um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma. Então ele falou justamente isso. Muitas vezes dois cientistas de mesmo nível, porque usam palavras diferentes ou porque olha sobre outro aspecto, pode responder diferente. A gente não pode esquecer que espíritos são pessoas, apenas que são pessoas que não estão encarnadas. Então tem muita coisa de semelhante ao nosso comportamento aqui. Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende frequentemente da forma da pergunta. Então tem isso também, Se variar a forma que perguntou, a resposta pode variar também. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição que não há, o mais frequentemente senão uma diferença de palavras. Puerilidade, aqui ele está dizendo uma coisa sem importância, seria procurar uma contradição onde apenas tem diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Ele usou aqui uma terminologia, forma e fundo, da psicologia da Gestalt. Então, o fundo querendo dizer a essência, o mais importante, em vez de se prender à forma. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Alma é uma palavra que a gente estudou muito no início dessa introdução. Está lá nos primeiros áudios. Ele fez uma explanação grande sobre essa palavra. Esta palavra não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dela dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa e etc. E todos terão razão do seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que dentre eles alguns professam teorias materialistas e todavia não ser assim. Então aqui ele está reforçando a ideia, por que às vezes espíritos sabedores das coisas, jamais evoluídos, podem dar respostas diferentes. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande Espírito, etc, etc. E, em definitivo, será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Ele está falando aqui da classificação dos espíritos, que inclusive aqui no livro tem, a classificação, mas ele fala que é uma classificação teórica, para que a gente possa raciocinar.
mas que ela pode ir ao infinito. É como se a gente falasse os vários tons de uma cor, os vários tons do azul. Ele pode ser ali ao infinito, desde o mais clarinho ao mais denso, mais escuro. Né? Mas para explicar algo a gente podia dividir em 5 tons de azul para dar uma explicação. Então, a classificação dos espíritos funciona assim também. Ela vai do mínimo grau, né, do espírito primitivo ao espírito de luz, e assim vai. Então, voltando aqui à leitura, quando ele fala da sequência ininterrupta dos espíritos, um poderá lhe dar 3 classes, outros 5, 10 ou 20, à vontade, sem estar por isso em erro. Todas as ciências humanas a esse respeito nos oferecem, por exemplo, cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e ela será sempre a botânica. Ele citou aqui nomes de estudiosos da botânica da época dele, né, lá do século XIX. Em comparação, a gente podia citar, por exemplo, a psicologia de Carl Jung, a de Skinner, a de Carl Rogers, a de Freud, para falar desses nomes mais conhecidos. Né? Todas são teorias da psicologia, e se você fizer pergunta a um deles, eles podem responder diferente. Perguntar a Jung o que é o inconsciente, e depois perguntar a Skinner, que é da teoria comportamentalista, terá respostas diferentes. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério, e frequentemente a reflexão fará descobrir, naquilo que parece o mais discordante, uma semelhança que havia escapado a um primeiro exame. Então encerramos aqui a parte 13 da introdução, e fica claro aí por que às vezes pode-se fazer perguntas e ter respostas diferentes, né? Isso é Kardec explicando aos seus questionadores. Lembrando sempre, espíritos são pessoas, e eles, ao desencarnarem, não têm a sabedoria de tudo. Não. Eles sabem o que eles já aprenderam, o que eles já viveram. São realidades individuais, apesar de chegar um momento em que a sabedoria se equivalem, né? E as nossas perguntas podem ser feitas a qualquer um deles. Então vamos deixar por aqui. Na próxima a gente começa a parte 14. Que Jesus nos abençoe e abençoe nossas famílias.